falar de Flamengo na Libertadores, estamos de acordo, né? Recuperação de eleição na estrutura do clube. Claro, não. Né? Perfeito. Flamengo na Libertadores. Cara, o Flamengo não fez nenhum grande jogo até o momento, né? Esse resultado muito bom. Teve uma bola na trave no minuto final do jogo. Atuação ruim do Flamengo na Venezuela. Atuação ruim. Não tem altitude, não tem nada aí. Não tem altitude. Uma vitória... Não foi também, obviamente, uma atuação boa em casa. Temos que elogiar o Central, beleza. Mas óbvio que o Flamengo jogou abaixo do que pode, também no Maracanã. E ontem em Quito. Então, assim, passados 3 jogos, até aqui, não é o Flamengo que a gente esperava na Libertadores. E pelo terceiro ano consecutivo, né? Terceiro ano consecutivo que o Flamengo, quando sai o chaveamento, a gente olha para a fase de grupos e fala, ó, potencialmente é um grupo que é para o Flamengo nadar de braçada, primeiro colocado tranquilo. Eu lembro que as projeções aqui a gente fazendo, ó, 15 pontos e tal, e já é o terceiro ano consecutivo que o Flamengo encontra dificuldades, pelo menos na fase de grupo. Eu tenho uma palavra para isso tudo, intensidade. A falta de intensidade do Flamengo em muitas vezes, principalmente em jogos de Libertadores. Eu digo isso porque, não sendo Libertadores, mas o jogo contra o Vasco, quando o Flamengo colocou intensidade, o Flamengo atropelou o Vasco nos 20 minutos finais e poderia ter feito 3, 4 gols. Até então, o Flamengo não impôs aquela intensidade que tem que ter dentro de campo e muitas vezes eu vi o Vasco, inclusive, fazer um jogo de igual para igual com o Flamengo, tendo oportunidades também. E assim, ainda mais na Libertadores, onde os clubes vêm com sangue no olho, onde você vai pegar time argentino, que tem toda aquela rivalidade de Brasil e Argentina, os caras vêm pra cá, meu irmão, com sangue no olho, eu quero ganhar, a gente vai lutar todo tempo. Então, o Flamengo tem que entrar em campo com a intensidade do início ao fim. Porque se deixar para colocar intensidade nos 20 minutos finais, nos 30 minutos finais, vai sofrer. Libertadores é diferente. Libertadores você tem que ter intensidade, tem que ter tesão para jogar futebol. E o Flamengo tem muita qualidade e o Flamengo também tem que ter essa intensidade. Aliando a intensidade com a qualidade que o Flamengo tem, mas não tenho dúvida alguma de que o Flamengo vai ganhar esses 2 jogos em casa, que o Flamengo vai chegar e vai lutar por mais um título da Libertadores. Restam os seguintes jogos neste grupo, que parecia... O próprio Flamengo celebrou que a maior dificuldade seria a logística. A gente está vendo que não é só logística, não. Amanhã tem Central Córdoba e Deportivo Táchira. A tendência, o time argentino... A tendência, né? Somar mais 3 pontos. Na 4ª rodada, o Táchira recebe a LDU e o Flamengo vai visitar o Central Córdoba, na Argentina. E na 5ª rodada tem Táchira e Córdoba, na Venezuela, Flamengo e LDU no Maracanã. E na 6ª rodada, Flamengo e Táchira, LDU e Central Córdoba. Qual é a conta do sucesso aí, Coutinho? É bem básico, né? O Flamengo venceu os 2 jogos em casa, ele está classificado, ele chega a 10 pontos. Mas creio eu que a meta tem que ser o primeiro lugar, né? Com o elenco que o Flamengo tem, até para não passar por coisas que passou nas últimas 2 edições de Libertadores, né? Ficando em segundo no grupo. Tentar buscar o resultado positivo fora de casa contra o Central Córdoba. Do mesmo jeito que o Central Córdoba veio ao Maracanã e venceu o Flamengo, com organização, com a intensidade que o Felipe citou, o Flamengo pode fazer um jogo para vencer o Central Córdoba lá. Isso não tem muito questionamento, não é uma viagem tão longa como foi, por exemplo, para a Venezuela, que foi algo que foi muito debatido. Não é altitude. Não, ainda digo mais, o Flamengo é favorito contra o Central Córdoba. Exatamente, Sim. aonde quer que seja. Isso. E é um tipo de jogo que, assim, o Flamengo tem que tomar conta do jogo mesmo. Tomar conta, que eu digo, é ter a bola do jeito que gosta de ter, se instalar no campo de ataque. Eu também acho que vai. E vai. Eu acho que o Central Córdoba vai chegar lá, principalmente ganhando esse jogo de hoje, eles vão ficar bem na Libertadores. Quando vão jogar contra o Flamengo, eles vão querer um ponto com o Flamengo, não vão querer perder pro Flamengo. Eu acho que quem vai propor jogo lá vai ser o Flamengo. Teve uma imagem no jogo de ontem que apareceu na transmissão que me deixou bolado. A imagem é essa daqui, ó. O Plata não pôde jogar, sentiu uma lesão no joelho e foi para o camarote. E ao lado de quem que ele está? É do argentino BKSS, que é o atual treinador da seleção equatoriana. Por que me deixou bolado? Porque o BKSS faz o que um treinador de seleção faz no seu dia a dia. A seleção se reúne em data FIFA, mas ele não trabalha só na data FIFA, ele trabalha todos os dias. Então, ele frequenta estádios, ele analisa o desempenho dos jogadores do time dele, ele fica de olho nos adversários. Todo dia tem algo para fazer, algum estudo para fazer, visando, por exemplo, a próxima data FIFA, que é simplesmente Equador e Brasil em Quito, onde ele estava ali, o seu BKSS junto com o Plata. E certamente eles conversaram sobre o jogo, estavam observando atletas do Equador, ou simplesmente conversando, assistindo futebol. E por que eu fico bolado?
enquanto o BKSS e qualquer treinador de seleção está fazendo isso pelo time deles, e a gente? E o Mengão, Capita, você jogou na altitude? Eu dei uma chegada a ele numa brincadeira. É mesmo? Você... Mas tu não é de bater muito não, né, Capita? Não chega muito duro não, né? Já o Capita vai contar quando chegou. Vamos lá. E o D2 estava jogando no ataque? A gente fez um evento, ele no ataque. Ele na ponta, né? Ó, o 0x0, LDU. Ele na ponta. Eu fui Capita queimando ele tudo na ali, ponta, deu de lateral. Vai, vamos lá. 0x0 Flamengo e LDU. Você já jogou na altitude? Foi um bom resultado, Capita? 2x0 Corinthians. Não, ele tá falando do Flamengo agora. Não, eu perguntei se eu já joguei na altitude. Você ganhou, né? Isso é. Então, mas 0x0 foi um bom resultado ontem? Pro Flamengo, se você olhar para esse resultado lá no início, assim, no planejamento, seria um bom resultado. Agora, com a derrota do Flamengo no Maracanã, enfim, talvez o Flamengo pudesse... eu acho, Edu, que o Flamengo faltou um pouquinho de atitude pro Flamengo nesse jogo. Eu acho que a LDU, ela deu espaço para o Flamengo, ela não marcou sob pressão, ela não incomodou muito o Flamengo, principalmente no primeiro tempo. E o Flamengo teve algumas possibilidades para esse gol aí, né? Foi um gol anulado por impedimento. Eu acho que o Flamengo, assim, a LDU é um time que tecnicamente tem seus problemas. Eu acho que o Flamengo, mesmo com a altitude, o Flamengo com um pouquinho mais de intensidade, com um pouquinho mais de atitude, poderia até ter vencido a partida. Mas com relação ao resultado, né? Eu acho que é um resultado que é um ponto importante para o Flamengo aí no objetivo de classificação. A gente olhou para um Flamengo que poderia pontuar muito, que poderia ter uma pontuação ali no chaveamento geral, que colocasse de repente na primeira colocação ali na pontuação geral da Libertadores, mas acho que isso ficou um pouco mais complicado para o Flamengo agora. Ô, Nath, sabe que a gente vai pôr a classificação já, mas o resultado do Flamengo agora, o Mengão não pode mais vacilar. Ele tem que ganhar todas. Tem 2 jogos em casa. É isso. Mas não pode vacilar mais. O Central Córdoba, pensando em classificação, ainda dá uma boa chance. Olha lá, 5 pontos LDU, Central Córdoba 4. Aí que nesse jogo não do Central Córdoba. Mas o Pedro ontem falou uma coisa importante. O empate contra a LDU segurava a pontuação. Isso. A LDU não disparou. É isso. Mas o Central pode ir a 7 pontos. O Flamengo pode ir a 5, Central a 5. O Tátira não vai pegar na próxima rodada. Aí você pode ter na próxima rodada LDU com 8, Flamengo e Central Córdoba com 5 e o Flamengo jogando 2 em casa. E hoje tem jogo hoje, Central Córdoba e Tátira, não é isso? Se enfrentando essa... Hoje não, amanhã. Isso que eu ia falar, hoje não. 7 da noite. Então, o Central Córdoba pode ir para 7 pontos. Se o Flamengo perder na Argentina, aí a coisa complica. Porque todo mundo deve bater no Táchira, vai fazer uma pontuação total, então a disputa fica entre esses 3. Então, se o Flamengo perde todos os pontos pro Central Córdoba, o Central empate Córdoba já não é já se classifica, melhores, entendeu? né? Ele já pula para 10 ali, não pega mais. E a LDU pode até chegar no jogo no Maracanã já classificada também, fazendo os pontos lá dela contra o Táchira. Então, não pode perder de jeito nenhum o jogo contra o CC. Vamos ouvir agora. Tem gente que perde. Tem gente que tem que jogar físico. Eu ainda acho. Tem um confronto direto no meio do caminho, LDU e Central Córdoba, de última rodada, que alguém não vai pontuar. Então, você acha que não é para ficar tão não desesperado, mas sinal de alerta ligado? Não. Sinal de alerta ligado vai estar até o final da primeira fase por conta da derrota para o Central Córdoba em casa. O problema ontem não foi... O problema da Libertadores não é o empate de ontem. O Flamengo ontem, inclusive, ele lamenta não ter vencido. Porque é um passe que sai um pouco mais esticado, é a última bola que não funciona, o cansaço que bate. O papo ontem aqui era o Flamengo tinha que se defender, tinha que segurar, era altitude. A gente termina o jogo falando, o Flamengo podia ter vencido, finalizasse melhor. Teve um lance muito bonito do Luiz Araújo, é tomada de decisão ali, tentou bater por cima, se ele escolhe um canto, não sei se o goleiro pegaria, se fazia um gol, a Arrascaeta no primeiro tempo. O Flamengo teve volume até, não foi aquele volume de Maracanã de posição. O Flamengo teve chance para vencer, Edu. Empatar na altitude, sem sofrer. O Flamengo não sofreu ontem. A LDU não foi uma ameaça, o Flamengo tirou no finalzinho do jogo. Isso é bom. O problema é que você está com 4 pontos e perdeu para o Central Córdoba em casa. Só que esse Central Córdoba, que todo mundo tirou para piada em algum momento, não pode perder em casa, a gente está falando que talvez ele seja primeiro do grupo. Então, assim, eu não acho que a situação do Flamengo é a pior possível, de esperar. Lembra do Botafogo ano passado? Sim. Depois daquela primeira metade? Então, o Flamengo tem time. A questão é, ele entra na segunda etapa ali dessa fase de grupos precisando vencer. Ele precisa vencer. E é diferente você vencer porque você é melhor do que ter que vencer para evitar um problema maior. Mas a situação do Flamengo ainda está ok de ser resolvida, Edu. O Felipe Luiz e o Danilo falaram sobre a atuação do Flamengo. Vamos acompanhar. Queríamos ter vencido. Era importantíssimo essa vitória, né? Porque
nós mesmos nos colocamos nessa situação de perder o jogo em casa contra o Central Córdoba, onde, claro que agora temos que tentar... Agora e sempre, o Flamengo tem que entrar para vencer todos os jogos sempre, né? Mas, dadas as circunstâncias da dificuldade que é jogar aqui, não pelos desfalques, porque pode ser que a torcida ou até vocês da imprensa não tenham a confiança plena, mas eu tenho a confiança plena nesses jogadores que entraram hoje. E eles oscilam, mas eu confio na qualidade e no talento que eles têm, por isso que eles estão no Flamengo. Então, não pelos desfalques, mas sim dadas as circunstâncias da dificuldade que é jogar com a LDU, nos deixa vivos para poder continuar buscando a nossa classificação aí nessa fase de grupos, que é o objetivo. Eu acho que essa equipe, se tem uma coisa que pode crescer e hoje demonstrou, aprender a sofrer. Acho que no futebol a gente tem que aprender a sofrer seguramente. Penso que hoje a gente poderia ter saído com os 3 pontos se tivesse um pouquinho mais de, talvez, concentração ali, um pouquinho mais de concentração, eu acho, ali, de querer mesmo fazer os gols e vencer. Mas a equipe está de parabéns porque lutou junto até o final, não é fácil nessas condições. E agora ainda tem um caminho pela frente, a gente tem partidas para vencer e para passar de fase em primeiro. Tudo na vida é análise de expectativa e realidade. Todo mundo espera que o Flamengo passeie. Como? Passando rodo em todo mundo. Não é o caso, pelo menos na Libertadores, em alguns jogos. Estava comentando com a Nath aqui, o brasileiro também tem algumas coisinhas ali que estão truncadas. Você que é o maior defensor do filipismo, tal. Por que acontece esses pequenos tropeços? Não flutua tanto, não está... Problemas de finalização. O Flamengo está enfrentando isso. Não é só o Flamengo, né? Outros times brasileiros também. Bahia... Times criam muito, tá faltando aquele especialista, que seria o Pedro, que não foi titular ontem, entrou, na reta final foi o Juninho. O Juninho é um jogador que não tem a qualidade que tem o Pedro. Então, o futebol brasileiro, os times mais fortes, o Palmeiras, por exemplo, né? Às vezes cria situações, tem atacante que não tá conseguindo fazer o gol. Mas o Flaco você reclamava do Flaco, né? Por exemplo, mas fez, não reclamei não. Então, assim, os times brasileiros que criam... estão tendo dificuldade de botar a bola para dentro. É a falta do artilheiro, aquele cara que tem como diria o Pascoal, né? O cara que tem o cheiro do gol. O cheiro que a bola gosta. Cheiro, né? O cara fede a gol, na verdade, né? Tá faltando esse cara, né? E eu acho que quando o Pedro tiver em boas condições, for titular de novo, tal, com ritmo, ele vai ser o cara que vai colocar... o jogador terminal. Como gosta de dizer o Tite, em homenagem a ele, boa recuperação, Tite. O jogador terminal, aquele conclui. Então, o Bruno Henrique, por exemplo, muitas vezes nesse papel acabou funcionando ali. O Gabigol era esse cara lá atrás. Então, você pode ter um time que trabalha a bola, que envolve o adversário, tem posse de bola, mas você precisaria de um cara... O Juninho não estava... não estava muito inspirado não, né? Mas assim, o Flamengo, convenhamos, né? Eu vi um resumo, assim, os melhores momentos, vamos ver os melhores momentos de LDU e Flamengo. Aí começava o jogo, o juiz... Aí depois do juiz, acabava o jogo. Né? Os melhores momentos ali, Começa o jogo. Termina o jogo. Termina o jogo, esses foram os melhores momentos. A LDU teve um gol anulado no fim e uma chance incrível de cabeça nos acréscimos. Então, diante do como terminou o jogo, e aí tem altitude, possivelmente o Flamengo mais cansado, né? Não tão adaptado a jogar em Quito. No final das contas... Você que falou, assina o 0x0, assina o empate. Eu falei. Antes eu não assinava. Mas no final, mas agora ele quer. Estava assinando, porque teve a ponto de perder o jogo. Teve a ponto no final ali de perder. Olha essa chance, olha lá, tapa, de qualidade, vai agora. Na hora da conclusão, o Flamengo tá pecando muitas vezes. Contra o Vasco foi assim. O Léo Jardim lá fez milagres. Mas se alguém tem um pouco mais de capricho, de competência, de eficácia... Como diz eu gosto que ele é contundente. O Abel Ferreira, o Flamengo teria vencido praticamente todas as partidas. Pega as partidas que o Flamengo não venceu, normalmente ele é superior ao adversário, ele finaliza mais, ele cria chances reais e o placar fica ali ajustadinho. Então tá na hora de o Flamengo ser eficaz como foi contra o Juventude. Pobrezinho do Juventude, todo mundo começou a chutar a bola lá. Era bola parada, bola volante. Podia ter guardado uns 3 gols aí pra LDU e tal, não. Então, contra o Juventude, todo mundo chutava, cabeceava, bola parada, tudo é gol.
precisa concentrar mais em todos os jogos, né? Para que as chances não sejam... Olha lá, essa é a acréscimo. Mas, Nath, era o gol da vitória. O Bubu tá falando aqui, mas numa dessa aí, se é um jogo nas oitavas e toma um gol desse aí, acabou, hein? Mas é aquilo que a gente falava, né? Talvez o maior adversário pro Flamengo fosse a altitude. A gente conversava ontem. Porque a LDU, em outros momentos da sua história, já se fez valer mais dessa altitude, pela qualidade técnica que tinha de seus jogadores. Ontem o Flamengo competiu, mas não consegue o resultado. Quer dizer, o resultado, digo, os 3 pontos, né? Olha, você que está com a gente acompanhando, continue mandando mensagens no chat, né? Que no intervalo a gente lê, que a gente fica ao vivo no YouTube. E mande seu vídeo para cá. O que você achou da apresentação do Flamengo? O pessoal tá chegando com força. Tá bonita a audiência aí e na TV também. Se vocês acham... Mas é para ler as críticas também, viu, Pedro? Não, crítica não. Claro que vai ler. Não leio crítica. Esses caras estão malucos, o Flamengo precisa melhorar. Ou não, estão malucos, o Flamengo tá bem, vocês ficam falando muito. Então, Libertadores é assim. Mas precisa melhorar, Edu. Eu também acho. Assim, a campanha de Libertadores do Flamengo é uma campanha abaixo do esperado, principalmente pelo torcedor, assim. Porque o Flamengo não conseguiu produzir nos 3 jogos, para os 3 jogos, não conseguiu produzir aquilo que todo mundo espera desse elenco aí. E como o Felipe fala, né, nem com relação aos desfalques que o Flamengo tinha. O Flamengo tem um elenco ali capacitado para ter atuações melhores. E quando você olha para a pontuação, isso preocupa um pouco o torcedor, que olha, lógico, o Flamengo chegando, brigando pelo título. E com relação à atuação também. Eu acho assim, a altitude, por exemplo, analisando o jogo de ontem, a altitude, ela tem uma questão física, lógico que tem, né? Eu já joguei várias vezes na altitude, eu posso falar, mas também tem uma questão psicológica. Qual que é a altitude de Vinhedo? Não tem o Vinhedão lá Porque São Paulo a gente se sente bem. Você sabe, São Paulo tá uns 700 metros, dependendo da região, 800 metros. Mas Vinhedo a gente sente bem. Mas eu acho que tem uma questão psicológica também, sabe? Então, assim, com relação ao jogo de ontem, a LDU, ela, assim, tecnicamente, ela é muito inferior ao Flamengo. Ela deu espaços para o Flamengo, ela deu campo para o Flamengo jogar. E aí, né, a gente sentiu o Flamengo um pouco travado, né? Tem a questão física, tem a questão psicológica, assim, mas um erro de passe, por exemplo, você errar um passe de 3, 4, 5 metros, isso não é normal para esse Flamengo. E isso aconteceu ontem, né? Do Flamengo errar passes, né? Assim, o Danilo falou sobre isso. A gente caprichar um pouquinho mais no passe, ter um pouco mais de tranquilidade na hora que tem uma chance de criação de jogada. Então, o Flamengo chama um pouco a atenção com relação a isso. A gente fala das ideias do Felipe Luiz que são boas, é um elenco muito qualificado, mas se você pegar os 3 jogos do Flamengo na Libertadores, foram jogos teoricamente ruins para esse nível de elenco.